pensa sobre a existência de Deus? Caraca, bem específico. Esse foi um tema que foi discutido diversas vezes, diversas vezes, né? Eu conversei, por exemplo, com o Daniel Gontijo, que é um psicólogo especialista em psicologia da religião, que ele justamente te explica todos os fatores pelos quais Deus não existe e por que essa percepção de Deus que a gente tem é uma construção não só social e cultural, mas quase que de um ponto de vista biológico. A gente tem quase que uma tendência biológica a acreditar em Deus, porque a gente tem uma tendência a querer justificar os eventos, né? Por exemplo, hoje a gente tem a ciência que justifica inúmeros eventos, né? Por exemplo, a gente sabe que se tu, sei lá, ligar os cabos aqui dessa forma e organizar os metais assim, tu faz um microfone, tu sabe inúmeros eventos e fenômenos que acontecem no mundo, tu consegue explicá-los através da ciência. Mas quando a ciência não tinha tateado e mapeado ainda esses eventos, a justificativa que a gente dava para aquilo era uma justificativa extraordinária. Então se coloca no lugar de um antepassado nosso, o tribal, caçador-coletor, há uns 100 mil anos atrás, que tá lá com, sei lá, a família dele numa tribo e de repente as nuvens se juntam, fazem um barulho estrondoso e sai um feixe de luz azul, atinge uma árvore, afasta todos os animais e gera chamas. Como que esse cara vai ser capaz de explicar aquele fenômeno que aconteceu? Ele não tem como explicar isso. Então, ele começa a atribuir justificativas e ele começa a fazer conexões de que, eu faço tal coisa, acontece tal coisa, então existe uma entidade por trás que faz esse fenômeno acontecer. O cérebro humano precisa fazer uma conexão de causa e consequência. E essa necessidade de atribuir causas e consequências para as coisas que acontecem começa a construir essa imagem divina, falando nesses parâmetros, né? Isso é um dos pontos de vista, né? Que faz com que eu fortemente tenha uma tendência a não querer acreditar especificamente nesse tipo de Deus. Eu vou falar de vários tipos de Deus, mas como eu vou acreditar num Deus que toda vez que a ciência avança, esse Deus diminui? Porque se antes o Deus era o raio, o trovão e o fogo, quando eu consegui entender que o raio, o trovão e o fogo são causados por um conglomerado de átomos e elétrons e umidade que se agrupam nas nuvens nas condições meteorológicas adequadas e o positivo e o negativo fazem a descarga elétrica acontecer, se quando a ciência avança e explica esse fenômeno, a explicação deixa de ser Deus e passa a ser a ciência, não faz sentido acreditar nesse Deus. Porque esse Deus vai ser cada vez menor à medida em que a ciência avança. Esse Deus. Tá, faz sentido. Mas isso não tem uma barreira, um limite assim, ao ponto de que a ciência nunca vai conseguir provar se Deus ou não existe? Sim, exato. Mas a ciência nunca vai parar de avançar. Tá? Então quando a gente projeta isso pro infinito, que resultado a gente tem? Não sei, a ciência vai estar sempre avançando e Deus vai estar sempre diminuindo. Mas na verdade não é Deus. Na verdade são fenômenos que a gente não tem explicação. Então a gente não pode chamar fenômenos que a gente não tem explicação de Deus. Essa é a minha opinião. Por isso que eu não acredito nesse Deus. E em que sentido, puxando como gancho aqui, beleza, a ciência provou como que acontecem os raios e tal, etc. E agora, o que falta, assim? O que você acha que vai acontecer que a gente fala hoje que é Deus, mas que a gente vai conseguir provar, assim, cara? Cara, eu acho que o primeiro ponto é que eu acho que a maioria das discussões acerca de Deus, elas são burras. Por quê? Porque pra mim, quando tu discute a existência desse Deus pessoal, Deus com pessoalidade, seria um Deus cristão do Antigo Testamento, um Deus que os homens fizeram tal coisa, eu vou castigá-los. Essa discussão, ela já é burra por si só. Porque, pra mim, uma pessoa que não consegue compreender que é óbvio que isso não existe... Isso o quê? Um Deus pessoal? Pra mim, uma pessoa que não compreende que Deus não pode ser pessoal... Porque é óbvio. Porque não faz sentido. Porque senão tu vai ficar atribuindo causa e consequência pra todas as coisas que acontecem no universo pra uma pessoalidade. E o universo é muito